Olá, crianças! Hoje nós vamos falar sobre as plantas, tá bom? Eu tenho aqui em minha mão, tá? Um antúrio vermelho que está plantado nesse vasinho aqui, né? Não sei se vocês já viram, se vocês têm em casa, mas aqui é um antúrio vermelho. E como nós vamos falar hoje sobre as plantas, nós vamos também fazer uso do nosso livro didático do 2º ano, tá certo? Então, como o tempo é curto e nós só temos uma aula de ciências por semana, certo? Não impede que vocês estudem melhor em casa, no caso, como você já vem estudando, né? Lendo as páginas 22, 23, tá? 24, 25 e 26. Vamos lá. O que são as plantas? Vamos começar por aqui. As plantas, também chamadas vegetais, são seres vivos. Entre outras características, elas nascem, crescem, podem se reproduzir e morrem. Diferente dos animais, as plantas produzem seu próprio alimento. Pois é. Sabe como a planta produz o seu próprio alimento? Através das folhas. As plantas, elas fazem um processo, né, de fotossíntese, onde, né, em meio assim propício, né, ela tem água, tem uma terra boa e tem luz do sol. E através da luz do sol, né, ela faz o processo de fotossíntese, né, que ela produz o seu próprio alimento. A maioria das plantas, as plantas têm essa cor verde aqui, porque ela também produz uma substância chamada de clorofila, tá? Essa a substância que dá essa tonalidade verde nas folhas das plantas, certo? A clorofila. E a planta, né, é o único ser vivo que produz o seu próprio alimento. Isso porque ela faz o processo da fotossíntese através da luz do sol, né, da água e de um solo propício para isso, né? Um solo que tenha nutrientes para que ela possa produzir, no caso, né, o seu próprio alimento. Então, vamos lá. Bom, no planeta Terra existe uma grande variedade de espécies de plantas. Elas podem apresentar diferentes cores e formas. Além de cores e formas variadas, as plantas também podem apresentar diferentes tamanhos. Essa planta aqui, ó, é chamada de tarumã. Essa árvore aqui, ó, ela é chamada de tarumã. Ela pode atingir cerca de 20 metros de altura, ou seja, ficar bem alta. Nós temos, né, a planta árvore, tarumã, e nós temos a planta grama, tá certo? A grama também é uma planta? É sim uma planta. Também nós temos outros tipos aqui de plantas ou árvores. Aqui nós temos uma sequoia, as sequoias gigantes, né? A sequoia gigante pode atingir cerca de 84 metros de altura, quase 100 metros. É bem alta, não é isso? E o tronco dela chega a medir 30 metros de circunferência. Então, aqui é o desenho de uma sequoia gigante, que ela mede 84 metros, né? Chega a medir 84 metros de altura. E a sua circunferência chega a medir 30 metros. Olha aqui esse homem, ó, gente. É ou não é uma árvore gigante? Pois é. Essa árvore aqui, ela é encontrada geralmente nos Estados Unidos, tá? E pode viver cerca de, pasmem, 3.500 anos, ou seja, ela vive bastante, né? Se o homem não derrubar, se o homem não danificar, ela vive bastante tempo. Vamos lá, pessoal? Aqui. Como vocês podem ver, as plantas, elas estão em diferentes ambientes, né? Nós temos plantas aquáticas, nós temos plantas aéreas, né? E nós temos plantas também terrestres, tá? As plantas terrestres, pessoal, são aquelas que fincam raiz mesmo na terra, certo? Nós temos, quais são os exemplos de plantas terrestres? Sequoia gigante, a tarumã, a grama, né? As laranjeiras. E laranjeira é planta? É sim, é uma árvore frutífera.
as laranjeiras, essas outras plantas aqui, o coqueiro, né? É uma planta terrestre, tá certo? E temos outras e outras árvores que são consideradas plantas terrestres porque fincam, né, a sua raiz na terra, no chão. Já as plantas aquáticas, elas vivem na água. E nós temos aqui o exemplo, ó, da elódia, que é essa aqui que vive debaixo d'água, ó, pode atingir cerca de 85 centímetros de altura, elódia. E nós temos também o aguapé. O aguapé, ele fica acima d'água, ó. A raiz fica na água, né? E o caulezinho e as folhas e as flores ficam, né, sob a água, né? Sob a água, ó. As plantas que vivem na água são chamadas de aquáticas. Elas podem viver totalmente dentro da água, como a elódia, ou na superfície da água sem afundar, como o aguapé. Depois eu vou mostrar alguns exemplos para vocês, tá? Aí nós temos as plantas aéreas, né? Aquelas que vivem, que elas ficam acima do solo, né? Ela nem fica na água, nem fica na terra, ela depende de outras plantas, não é isso? Para sobreviver. São chamadas as plantas aéreas. Nós temos aqui a barba de velho, que elas ficam penduradas aqui nos galhos das árvores. Nós temos as bromélias aqui, as orquídeas, ó, bromélia. E também nós temos as orquídeas, tá? Então, aqui a barba de velho pode atingir cerca de 5 metros de altura, certo? Aqui ela fica nos galhos das árvores, né? Também, além das plantas terrestres e das aquáticas, existem as que vivem fixas em outras plantas, como eu já falei para vocês, que é o caso da barba de velho. Aí nós vamos ver aqui as orquídeas. As orquídeas, a orquídea ela pode atingir cerca de 40 centímetros de altura. Como vocês estão vendo aqui, ela está presa no tronco de uma árvore, tá? Tá fixa aqui no tronco de uma árvore. As orquídeas são exemplos de plantas que podem viver sobre outras plantas, mas não as prejudicam. Elas utilizam as outras plantas como suporte, recebendo luz e umidade. Essas plantas são conhecidas pela beleza e as cores de suas flores. Vamos lá, vou mostrar para vocês aqui, né, exemplos de plantas aquáticas e plantas aéreas. Aqui eu separei para vocês alguns exemplos de plantas aquáticas. Nós temos o aguapé, aqui, ó. No Rio São Francisco tem bastante, tá bom? Nós temos as ninféias, que são esse tipo de planta aquática, que a raiz fica debaixo d'água, como também o aguapé. Aí as folhas, aqui são as folhas, e as flores ficam na superfície da água, né? Sob a água. Também nós temos aqui, ó, outro exemplo é a sombrinha chinesa, né? Que ela fica na água. Nós temos também a flor de lótus. Flor de lótus é diferente das ninféias. Nós temos aqui a alface d'água, certo? Nós temos também a Vitória Régia. Olha só, a Vitória Régia, essa folha aqui enorme, que uma criança pode se sentar nela, como vocês podem ver, essa criança aqui sentada nessa folha da Vitória Régia. Também nós temos outros tipos de plantas que elas ficam, né, debaixo d'água, elas ficam submersas, né? Que são o caso das algas, das elódias e outras plantas. Então, aqui eu tenho um exemplo para vocês de algumas plantas aquáticas, tá? Porque não tem apenas plantas terrestres, né? Mas tem as plantas aquáticas também. Vou mostrar para vocês aqui, ó, as plantas aéreas, né? Que elas precisam de outras plantas, certo? Aí aqui eu tô mostrando para vocês a orquídea, ó, no tronco dessa árvore aqui, ou é no galho. A bromélia também no galho da árvore, ó, essa aqui tá no galho, no tronco, essa aqui também tá no tronco, a bromélia. Nós temos, ó, a barba de velho, ó, aqui, pendurada. Aqui a jiboia, é um tipo de planta também, certo? Professora, mas aqui ela tá plantada no vaso.
Sim, numa caqueira aqui, ó. Só que ela tá suspensa. Ela precisa ficar suspensa para que as suas folhas elas possam descer, que é o mesmo caso aqui da barba de velho. E nós temos também a tilandícia, que também precisa de uma árvore, né, para poder também se desenvolver. Então, aqui eu tenho alguns exemplos de plantas aéreas, aquáticas. As plantas terrestres são mais fáceis, né, de encontrar, certo? Então, vamos lá, pessoal, vamos dar continuidade. Depois, vocês podem ler com mais calma essas páginas aqui, tá? Aí, no caso, como é que se dá o processo da planta, né, dela se desenvolver? Como é que isso ocorre? Vamos lá. Se o ambiente tiver condições adequadas, né, as plantas crescem e se desenvolvem. As etapas de crescimento e de desenvolvimento fazem parte do ciclo de vida da planta, né? Então, aqui o João, que é esse garoto aqui, ele plantou 3 grãos de feijão em um recipiente com terra úmida, né? E durante 7 dias, João manteve a terra úmida, não encharcada, só com um pouquinhozinho de água, e percebeu que os grãos de feijão, eles se desenvolveram. Então, está aqui, ó. Olha o ciclo de vida da semente de feijão, né? Que o João plantou. Aí, primeiro enraiza, certo? Aí, a bagenzinha do feijão, ó, vai saindo umas folhinhas. Por quê? Porque é nas folhas que as plantas, elas fazem a fotossíntese, né? Que é o processo de produzir o seu próprio alimento. Aí, aqui o feijão, o pezinho de feijão já cresceu, já se desenvolveu, né? Tá se desenvolvendo. Essas duas bagenzinhas aqui, elas caem. Depois ele põe flores, né? E as bagenzinhas que são os frutos, as sementes. E depois ele fica maduro e aí pode colher, tá certo? E aqui eu vou mostrar para vocês, pessoal, o ciclo de vida de uma laranjeira, ó. Planta a semente, né, da laranja, coloca água, vai precisar de luz do sol. Aí, como eu já falei para vocês, aquela bagenzinha enraiza, aí sai a folhinha, essas bagenzinhas caem, a folhinha começa a se desenvolver, ó, o caulezinho, vai crescendo, ó, vai crescendo, se desenvolvendo, até chegar ao ponto que ela já está pronta para produzir frutos. Antes dos frutos, vem as flores. As pétalas das flores caem, onde o fruto que está dentro da flor começa a se desenvolver até se transformar em uma laranja, tá? Em uma laranja. Então, aqui está uma laranjeira. É uma árvore que dá laranjas. Tá certo, pessoal? Então, aqui é a explicação para vocês sobre as plantas, né? Que são seres vivos. Em outra oportunidade, nós vamos trabalhar também as partes da planta e também a questão da germinação, com mais com uma melhor atenção. Então, qual é a página do livro que vocês vão fazer, né? Vocês vão fazer a página 27, tá? E a página 28 do livro didático, tá? Então, vamos lá. Na página 27, como sempre eu peço para vocês, vocês vão colocar o nome, o dia da semana, sexta-feira, o dia do mês que nós estamos, que é o dia 3, o mês que nós estamos, que é setembro, e o ano, que é 2021. É importante para quem pegar no seu livro, você também saiba que naquele dia da semana, naquele dia do mês, naquele ano, você fez uma determinada atividade. Então, vamos lá. Primeiro, veja alguns dos seres vivos que existem na casa de Valéria. Valéria é essa menina aqui, né? Então, ele tem peixes, tem plantas aquáticas, que são as algas, tem essa planta aqui que é a violeta, tem o gato, né? Aí, aqui tem, no quintal da casa, tem a mangueira, né? Que é uma planta, né? Só que é uma árvore. Tem o pardal no ninho, tem o seu Raul, tem esse Comigo Ninguém Pode aqui em cima da mesa, o cachorro deitado, tem a grama e tem os pezinhos de alface. Bom, letra A.
Marque um X nas plantas que existem na casa de Valéria. Então, na casa de Valéria, nesse cômodo e nesse cômodo aqui, ó, nessa cena e nessa cena aqui, vocês vão marcar com um X, tá? As plantas que existem na casa da Valéria. Letra B. Cite outros seres vivos que existem na casa da Valéria ou na casa de Valéria. Quais são os outros seres vivos que existem aqui? Né? Nós temos o gato, o peixe, o cachorro. Vocês vão escrever peixes, gato, cachorro, o Raul e a própria Valéria e o pardal, que são outros seres vivos. Vocês vão escrever. A letra C vocês não precisam fazer, tá certo? Vamos agora aqui na página 28. Vocês marquem um X aqui, ó, na página 28. Observe a foto abaixo. Olha o que eu falei para vocês, a bagenzinha, ó, da bagenzinha do feijão saindo as folhinhas. Aí depois elas caem para que a folha ela possa crescer e se desenvolver. Aqui é um feijoeiro. Pode atingir cerca de 47 centímetros de altura. O feijoeiro, após 6 dias de germinação. Aqui é após 6 dias de germinação. Olha como é que ele tá. Agora, complete as palavras das frases abaixo com as vogais que estão faltando. Quais são as vogais? A, E, I, O, U. Conheça algumas transformações que possivelmente vão ocorrer com o feijoeiro durante seu ciclo de vida. Letra A. O feijoeiro vai crescer. Quais são as vogais que estão faltando? Crescer. B. Aparecerão mais folhas. Quais são as vogais? Ó, folhas. Letra C. Com o tempo surgirão flores e frutos. Flores e frutos. Quais são as vogais? Vocês vão completar. Letra D. Dentro dos frutos estarão as sementes de feijão. Dentro dos frutos estarão as sementes de feijão. Essa aqui, ó, você não precisa fazer, tá? Não precisa. Tá bom, pessoal? Então, essa é a atividade, né, do livro didático, páginas 27 e 28, que vocês irão fazer sobre as plantas. As plantas são seres vivos. São seres vivos, né, que são vegetais e que têm vários tamanhos, formas, cores diferentes, tá certo? Tem plantas terrestres, que é o caso do feijão, né? Que é o caso da sequoia gigante, da tarumã, aqui, ó, do meu antúrio, planta terrestre. Nós temos as plantas aquáticas, né, que vivem na água. Nós temos as plantas aéreas, né, que precisam de outras plantas, né, para se desenvolverem, né? Elas ficam nos galhos ou nos troncos de outras plantas, certo, pessoal? E aqui nós temos o processo de germinação das plantas, né? Que elas precisam de água e de uma terra rica em nutrientes para poder se desenvolver. Aqui é a germinação da laranja. E as plantas são os únicos seres vivos que produzem o seu próprio alimento, né? Como eu já falei para vocês, através do processo da fotossíntese realizado nas folhas. As plantas são os únicos seres vivos que produzem o seu próprio alimento através do processo da fotossíntese. Tá bom, pessoal?